O vídeo que vamos apresentar agora mostra a importância de você, que opera direta ou indiretamente no agronegócio, ter todos os dias acesso às informações profissionais e investigativas de mercado da Rural Business. Assine agora mesmo um dos pacotes de informação da Rural Business e colabore para que o nosso serviço de informação continue ativo. Acesse ruralbusiness.com.br. Olá você que de maneira direta ou indireta opera com gado gordo, proteína animal e grãos. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Os mercados agrícolas estão próximos de serem chacoalhados de novo por novas projeções de oferta e demanda global de alimentos. E na visão da equipe de grãos aqui da Rural Business, especialista em informação estratégica para o agronegócio e investidores, tem algumas coisas acontecendo que todos os profissionais que atuam no agronegócio precisam ficar atentos, antes mesmo de olhar para os novos números que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vai apresentar nesta sexta-feira, dia 12 de agosto. A Rural Business preparou uma análise exclusiva de mercado para explicar tudo em detalhes, já à disposição de quem tem um pacote mensal de assinatura de seus serviços. E para quem ainda não se atentou ao momento que atravessa este mercado do milho, nossos especialistas alertam. Mais do que olhar para dentro do Brasil, será preciso conhecer a fundo o que está acontecendo no mundo, pois são estes fundamentos que vão impactar em cheio os preços em nosso mercado interno nos próximos meses. A primeira coisa a entender é que a guerra entre Rússia e Ucrânia interfere sim neste mercado, pois estão aí dois dos maiores fornecedores de milho e trigo do planeta, duas commodities que andam de mãos dadas. O detalhe é que a interferência não acontece da forma como a mídia gratuita vem tentando mostrar, a fim de defender interesses, sabe-se lá de quem. O tal corredor de exportação continua supostamente ativo, mas várias são as perguntas que a Rural Business continua fazendo, muito mais importantes do que o escoamento que ficou para trás com a guerra. Qual é de fato o volume de milho e trigo que ainda existe retido nos portos da Ucrânia? Com que qualidade estão esses grãos? A que preço estas cargas vão chegar a seus destinos? Será que ainda existe interesse dos compradores diante do tremendo atraso na entrega? E que acordo fez Vladimir Putin para liberar como bom moço estas exportações? Ou melhor dizendo, o que a Rússia pediu em troca para, em plena guerra, deixar seu inimigo exportar grãos? De graça, a gente sabe que não foi, não é mesmo? E como o governo da Ucrânia afirma que será possível ao país aumentar de 60 para 65 até 67 milhões de toneladas a produção na nova safra e exportar 50 milhões de toneladas de tudo o que vai produzir? Afinal, essa guerra é uma farsa ou o governo ucraniano está tentando enganar o mundo, mesmo sob risco de agravar ainda mais a crise global de alimentos? E isso é apenas uma parte da história. A nova produção dos Estados Unidos, que está lá nos campos, ainda à mercê do clima, precisa ser cheia este ano, pois o país, maior exportador do mundo, está com os estoques perigosamente baixos. Mas será que haverá chances disso acontecer? É impossível afirmar hoje com 100% de certeza que sim ou que não. Mas a queda expressiva na somatória de lavouras em boas e excelentes condições em solo americano já leva o mercado a fazer apostas para este novo relatório de sexta-feira. Em maio, quando apresentou sua primeira expectativa para a produção dos Estados Unidos na nova temporada 2022-23, o Departamento de Agricultura, mais conhecido pela sigla USDA, deu um susto no mercado ao anunciar que teria mais soja do que milho cultivado em seu território este ano. Uma tremenda ameaça para o abastecimento interno e para o mundo em razão da discrepância no consumo. O tempo foi passando e no último mês de julho, o órgão americano mudou seu discurso.
disse que a área cultivada ficou um pouco acima do anunciado anteriormente, aumentando a expectativa de produção. Mas tudo indica que novas mudanças virão pela frente. A expectativa do mercado é que a produção de milho dos Estados Unidos seja reduzida de 368 milhões para uma média de 365 milhões de toneladas, arredondando os números aí para facilitar a compreensão, o que confirmaria uma expressiva retração de 4,8% frente ao colhido no ano passado, 383 milhões e 900 mil toneladas, fazendo desaparecer quase 19 milhões de toneladas de milho do mercado. E será que tal confirmação poderia gerar problemas ao abastecimento a ponto de mexer forte com os preços internacionais balizados pela Bolsa de Chicago? Para a Rural Business, é bem mais do que isso. É justamente esse desequilíbrio somado aos problemas na Ucrânia e ainda na Argentina, não há como esquecer disso, que podem empurrar uma demanda extra e volumosa de milho aqui para o Brasil e mexer forte com a estratégia de negócios de todo o setor. Importante destacar que tudo pode acontecer ao mesmo tempo em que a China se apresenta como provável futuro comprador de milho aqui do Brasil. E o alerta que a Rural Business faz a todos os que têm seu caixa lastreado direto ou indiretamente a este mercado, que tudo isso, junto e misturado, pode transformar excedente de produção, que é o visto hoje no Brasil com a chegada da maior produção de milho safrinha da história ao mercado, em escassez de oferta. E o resultado, caso tudo se confirme em conjunto com um dólar fortalecido, será uma nova explosão de preços para o milho no mercado spot brasileiro. Impossível afirmar com 100% de certeza que isso vai acontecer, já que além de estarmos num ano de guerra, qualquer profissional sabe que estamos falando de um dos mercados mais voláteis e especulativos do mundo. Mas as chances existem, o que vai forçar a atenção máxima e redobrada em informação profissional e diária para não perder dinheiro. Tudo que nossas análises de mercado oferecem, portanto aproveite. Quem passou os olhos pelo novo quadro de oferta e demanda de soja, atualizado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, deve ter percebido um tremendo aumento para os estoques de soja da atual temporada 2021-22, que segue até o final de dezembro. Mas a equipe de grãos aqui da Rural Business, especialista em informação estratégica para o agronegócio e investidores, alerta: não é bem assim. Para promover este aumento, a CONAB alterou números de consumo interno não deste ano de 2022, mas do ano passado, o que, diante de um histórico não muito interessante e de um quadro tremendamente arrochado de abastecimento, levanta suspeitas. Importante lembrar que a CONAB ficou quase 2 anos completamente calada, ao perceber ainda em janeiro de 2020 que jamais conseguiria fechar o quadro de oferta e demanda da safra anterior no azul. A estatal suspendeu a divulgação de dados e deixou o maior país produtor e exportador de soja do planeta completamente órfão de dados oficiais. E tudo com um detalhe: jamais explicou como encontrou soja no Brasil para equalizar os números. Foi justamente nesta época, novembro de 2021, que a CONAB apresentou sua primeira indicação de consumo de soja para a temporada 2020-21, que fechamos em dezembro passado, apontando para 50 milhões e 600 mil toneladas. E basta acompanhar o gráfico para ver que rapidamente este volume foi elevado para 51 milhões e 900 mil toneladas. Entre idas e vindas, a CONAB vem mantendo a indicação de 51 milhões desde abril, ou seja, por 4 meses seguidos. Mas hoje mudou o rumo desta prosa, dizendo que o consumo de soja em solo brasileiro foi de apenas 49 milhões e meio de toneladas, mesmo com o Brasil tendo em mãos a maior produção da sua história. E a pergunta que a Rural Business faz é: estaria a CONAB tentando ajustar de novo o quadro de oferta e demanda de soja do Brasil, mesmo que só no papel? Seria esta mais uma saída para elevar estoques?
As respostas para estas perguntas e todos os detalhes deste novo relatório apresentado pela estatal estarão na análise que a Rural Business vai apresentar com exclusividade a quem, como você, investe num pacote mensal de assinatura de seus serviços nesta quinta-feira. Portanto, não perca, pois se não conhecer a fundo o mercado em que atua, corre o risco de perder dinheiro. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o Amanhã do Agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de R$ 9,90 por mês.